Você já ouviu falar nos testemunhos de Jeová? Você com certeza já deve ter recebido a visita de alguém ou de alguém, né, de algumas pessoas que visitam as casas, as famílias com folhetos, livretos e falam no Deus conhecido como Jeová. Esses se vestem muito bem, têm uma aparência muito marcante, né? Já que eles têm uma postura bem chamativa, chama a atenção. Tá? Nesse vídeo você vai entender um pouco o que é a testemunha de Jeová. Tá? Você com certeza já ouviu esse termo, você com certeza já deve ter passado e visto em algum lugar o nome Salão do Reino. Tá? Então nesse vídeo nós vamos conversar, tá, sobre os testemunhos de Jeová, tá bom? E no final do vídeo você vai saber da minha opinião sobre isso, ok? Mas vou logo dizer que aqui a gente não vai ser a opinião de Wellington, vai ser a história, vai ser aquilo que tem evidências, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das notificações, ok? E que você possa assistir os nossos vídeos, tá? Então vamos lá, pessoal. Você com certeza já ouviu falar nos testemunhos de Jeová. Você recebe a visita de pessoas que muitas vezes eles ficam nas ruas com um carrinho, né? E com várias revistas, dentre elas algo parecido como essa, né? E nessas revistas você vai encontrar o nome sofrimento com frequência, né? Você vê que eles falam muito sobre o sofrimento humano, tá? Por exemplo, esse folhetozinho aqui, ele diz: o sofrimento vai acabar algum dia, né? Então você vai ver que muitos livretos dos testemunhos de Jeová tem um assunto voltado para o sofrimento humano, tá? Que por falar nisso, quando a gente começa a falar em sofrimento humano, qualquer ser humano já se identifica e quer ouvir a respeito, né? Até porque todo mundo sofre de alguma forma, tá? Então vamos lá. O que é o testemunho de Jeová? O testemunho de Jeová é uma seita? O testemunho de Jeová é uma religião verdadeira? O testemunho de Jeová fala realmente a verdade de Deus? Nós podemos confiar? Um cristão pode fazer parte do testemunho de Jeová? A testemunha de Jeová é uma religião cristã? Pois bem, vamos pensar juntos sobre isso, tá? E para isso nós vamos entender um pouco da história dessa religião, ok? Vamos lá. Eu vou usar um material aqui que é muito bom e vamos entender um pouco, tá? E eu quero muito a sua atenção. O fundador das Testemunhas de Jeová, né, foi Charles Taze Russell, tá? Ele foi um homem nascido em 16 de fevereiro de 1852, tá? Em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, tá? Vamos entender um pouquinho sobre o fundador dos Testemunhos de Jeová, ok? Ele nasceu no lar cristão, ele foi presbiteriano, passando mais tarde pelos congregacionais e adventistas, antes de reunir com um grupo pequeno, tá? Do qual ele intitulou-se pastor, fundando assim o russelismo em 1884, tá? Aqui está contando um pouco da história do fundador do Testemunho de Jeová, tá? A principal mensagem dos Testemunhos de Jeová é exatamente essa: leia, creia, venda os livros de Russell e Rutherford, fale de Deus como Jeová e de todas as igrejas como anticristos, faça isso e será salvo, tá? Então essas são as ideias, é aquilo que o Testemunho de Jeová crê e é o que eles fazem, entende? Muitos nomes foram dados ao grupo: russelismo, alvorecer ou aurora do milênio, estudantes da Bíblia, torre de vigia e por último, Testemunho de Jeová, tá? Em 1931, o nome este dado pelo juiz J.F. Rutherford, o qual foi o segundo líder das Testemunhas de Jeová após o falecimento de Russell em 1916, Rutherford foi a personalidade de maior influência que as Testemunhas de Jeová já tiveram, tá? Nascido em 8 de novembro de 1869, tornou-se adepto da seita. Então, segundo esse autor aqui,
a Testemunha de Jeová é uma seita, mas não deixe de ver o vídeo até o final, só porque eu já mencionei aqui a ideia do autor, entende? Então, se você está me assistindo e você é um Testemunho de Jeová ou não, assista o vídeo até o final e vamos pensar juntos sobre esse assunto, tá? Então, aqui está falando um pouco da história do Testemunho de Jeová, que é importante, né? Você pega religiões mundiais que têm grande influência no mundo, tem que entender a história, como é que iniciou, quem foi seu fundador e aí por diante. Em 1942, Nathan H. Knorr tornou-se chefe da Testemunha de Jeová após a morte de Rutherford. Nathan foi um dos principais tradutores da Bíblia, chamada Tradução do Novo Mundo das Escrituras, tá? Considerada por seus adeptos superior às outras traduções bíblicas. Essa tradução foi lançada em 1961. Então veja que Nathan foi um dos principais tradutores da Bíblia, chamada Tradução do Novo Mundo das Escrituras, considerada por seus adeptos superior às outras traduções bíblicas, tá? Então, os adeptos acreditavam que essa tradução é superior às outras, tá? Algumas divisões aconteceram no grupo, sendo a primeira causada pelo divórcio do seu líder. O russelismo tem mudado seu evangelho por repetidas vezes e continuamente, tá? Em 1884 foi inventado um novo evangelho por Russell, Estudo das Escrituras. Depois da morte de Russell, o novo presidente, o juiz Rutherford, rejeitou esse estudo e lançou-o fora. Foram substituídos por outros livros de autoria do juiz. Depois da morte de Rutherford, apareceram outros escritos por um oráculo conhecido como a Sociedade, que substitui os livros de Rutherford. Então vamos lá, vamos dar um pouco de pulo aqui da história e vamos entender um pouco da literatura, dos livros, né? Do material que o Testemunho de Jeová usa, tá? Eles têm inúmeros livros, né? Dentre eles tem Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, tá? Temos também Estudo das Escrituras, como já foi citado. Tem um que é Seja Deus Verdadeiro. Tem outro que é A Verdade que Conduz à Vida Eterna. São vários livretos que você vai encontrar como esse aqui, entendeu? Temos um livreto chamado A Sentinela, tá? E temos também outro livreto chamado Despertai, tá? Então são livretos das Testemunhas de Jeová. Vamos entender. A Testemunha de Jeová é uma religião cristã? Segundo o autor desse livro, ele diz que a Testemunha de Jeová não é considerada uma religião cristã. Por quê? Ele diz assim: existem inúmeras razões que comprovam que essa seita é falsa. Ela é anticristã e até diabólica. Veja, pessoal, se você está assistindo esse vídeo e você é Testemunha de Jeová, calma, não se ofenda, veja o vídeo até o final, tá? Tenha a capacidade de ouvir essas informações, tá? Pois torce as doutrinas básicas e fundamentais do cristianismo. Então, segundo o autor desse livro, ele fala exatamente isso, que as Testemunhas de Jeová são consideradas uma seita porque distorcem as doutrinas básicas e fundamentais do cristianismo, tá? Então vamos lá. Outro motivo porque a Testemunha de Jeová é considerada uma seita, por conta dos seus líderes, né? Segundo alguns estudiosos, se você quer conhecer uma seita, você precisa conhecer os seus líderes, tá? Charles Taze Russell foi um homem de procedimentos não recomendáveis, ou seja, ele não tem uma vida exemplar, segundo o autor. Ele teve de comparecer aos tribunais devido a ações movidas por sua esposa, que, não suportando os maus tratos e o regime de prepotência de Russell, abandonou-o em 1897 e divorciou-se dele em 1913. Sua esposa viu a necessidade de tomar tal iniciativa, não somente pelos maus tratos, mas também pelos casos imorais de Russell com a empregada. E aí, pessoal? E aqui cita até o nome da empregada, Rose Ball. Segundo o autor, o Russell ele esteve envolvido também com a justiça devido a vários escândalos financeiros. Ainda sobre Russell, ele parece que ele dizia que conhecia o hebraico e grego, e quando foi necessário ele provar se realmente ele conhecia as línguas originais da Bíblia, ele não conseguia, ele assumiu que não sabia, ele só estudou até os 14 anos, ou seja, é um cara imoral, mentiroso, tá? Então vamos lá, você deve confiar em alguém que funda uma religião assim,
Segundo alguns estudiosos, se você quer conhecer uma seita, você tem que conhecer os líderes, como é que eram os líderes. Rússio também foi envolvido na ideia de que Cristo voltaria, né? Então ele marcou uma data dizendo que Cristo voltaria e Cristo não voltou. Ele profetizou que Cristo voltaria em 1914, 1925, porém Cristo não voltou. Esse mesmo Rússio passou 9 meses devido a práticas que não eram legais para o país, tá? Outro ponto muito importante, pessoal. Os testemunhos de Jeová, eles não acreditam na Trindade, entendeu? Então, os cristãos, aqueles que creem na Bíblia, eles acreditam que Deus se manifesta em 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, a Trindade, tá? Já os testemunhos de Jeová, eles não acreditam na Trindade, entendeu? E tem uma longa história por trás, tem muita coisa aqui. Portanto, eles acreditam, resumidamente, que Jesus Cristo e o Espírito Santo não são Deus, entendeu? E eles dizem que a Trindade não é verdadeira porque a palavra não tem, na Bíblia não tem a palavra Trindade. Porém, se a gente for estudar na Bíblia com cuidado e cautela, a gente vai ver que a Bíblia está repleta de ideias e de verdades que apontam para a Trindade, para a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como, por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus falando com o Filho e com o Espírito Santo. A Trindade fazendo o ser humano, ou seja, a Trindade criando o universo. Lá em João, no capítulo 1, ali o apóstolo João vai nos dizer claramente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João vai falar exatamente que Cristo era o Verbo, ou seja, a palavra de Deus, a palavra que estava com Deus, e vai dizer que Jesus era Deus, entendeu? Então, você dizer que Jesus não é Deus, você já está passando por cima daquilo que a Bíblia já diz. E as heresias começam exatamente aí, quando a gente passa por cima daquilo que a Bíblia diz, tá? Como é o caso do Espírito Santo. Tem inúmeros textos que eu posso citar aqui que comprovam que Jesus e o Espírito Santo são Deus. Ou seja, essa é outra doutrina que os testemunhos de Jeová ensinam erradamente. E essas doutrinas, né, estão baseadas, por exemplo, no arianismo, né, que era uma doutrina inventada por um homem chamado Ário, né, há muitos séculos atrás, que dizia que Cristo não era Deus, tá? Uma doutrina que foi combatida porque é herética e não é bíblica. Portanto, isso é muito importante, pessoal. Um dos pontos para você saber se alguém está pregando a verdade, se a igreja é verdade, é a questão da Trindade, entendeu? Então, os testemunhos de Jeová, eles não acreditam na Trindade, defendem que Jesus não é Deus, tá? Defendem que o Espírito Santo também não é Deus, tá? Então, são doutrinas que já distorcem todo o cristianismo. Não para por aí. Há o aspecto da salvação. Para os testemunhos de Jeová, você, para ser salvo, precisa crer em Jesus, mas você precisa também fazer missões, você precisa trabalhar em nome de Jeová, ser uma testemunha, você precisa fazer uma série de coisas para ser salvo. Ou seja, só serão salvos aqueles que, além de crer em Jesus, também fazem muita coisa, trabalham muito em nome de Jeová, que é uma distorção das Escrituras, né? A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e o sacrifício de Cristo é suficiente. Então, toda seita, ela coloca o sacrifício de Cristo como insuficiente, tá? Então, outro ponto aqui sobre a testemunha de Jeová é a ressurreição de Cristo, tá? Segundo eles, Jesus não ressuscitou em corpo e alma. Segundo eles, ele ressuscitou apenas de forma espiritual, entendeu? Ou seja, Jesus não ressuscitou de corpo e alma, tá? A Bíblia diz que Jesus de fato ressuscitou de corpo e alma, tá? Eles dizem, tem a questão da segunda vinda de Jesus Cristo. Segundo eles, Cristo já voltou, segundo alguns, em 1914, e ele voltou de forma invisível, tá? Tudo que eu estou falando aqui, eu tenho referências bibliográficas que, se você pedir, eu posso passar para você, tá? Temos também a questão da alma do homem, que eles acreditam sobre a alma do homem. Segundo eles, a alma do homem pode ser destruída como a alma dos animais, entende? Logo, não existe sofrimento eterno, nem existe morte eterna, tá? E aí vem outro problema, que é o inferno, né? Eles também não acreditam que Deus seria capaz de colocar o ser humano no inferno, né? Então, esses são assuntos profundos, pessoal.
E você vai entender que as pessoas que não entendem o inferno é porque eles têm uma visão baixa de Deus e uma visão elevada do homem, né? Diz como é que Deus é bom e pode mandar uma pessoa para o inferno passar a vida toda lá, a vida eterna. Mas esquece que nós pecamos contra um Deus santo, justo e eterno, né? Então nós ofendemos a Deus como nós queremos, e aí as pessoas, por ter uma visão pequena de Deus, acham que Deus não é capaz de colocar as pessoas no inferno. No Antigo Testamento, Deus ele matava crianças, né? As mulheres que eram pegas em adultério, aqueles que adulterassem, eram apedrejados. E Deus fazia isso porque Deus era mau? Não, porque Deus é justo, santo e bom, entende? Então, veja, nós vivemos uma época, né? Sempre foi assim, mas hoje temos uma frequência grande, que nós temos uma elevada visão dos homens e uma baixa visão de Deus, pouco conhecimento de Deus. O profeta Oséias nos diz: e o meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso que nós somos destruídos, tá? Temos também a questão do governo civil, já que os testemunhos de Jeová eles rebelam-se contra o governo civil, dizendo que a política, o comércio e a religião são 3 modos pelos quais o diabo domina o mundo, tá? Não devendo por isso um cristão verdadeiro prestar ajuda a nenhum governo, tá? Contradizendo aquilo que o apóstolo Paulo disse, que nós devemos estar sujeitos às autoridades, porque não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus, né? Então a Bíblia nos diz que nós devemos estar em submissão às autoridades, ok? E dentre outros textos, tá? Jesus, por exemplo, disse dê a César o que é de César. Então nós não devemos estar em contradição com os governos, tá? Então tem outra questão aqui do testemunho de Jeová, que é a transfusão de sangue, né? Eles creem que a vida está no sangue, de fato tem um sentido nisso, tá? Mas por conta disso eles não doam sangue, né? Se tiver algum parente precisando de sangue, eles não doam sangue, né? Porque eles acreditam que não pode, tá? É outro ponto que é contrário às escrituras. Ouça o comentário do autor desse livro para finalizarmos esse vídeo. Outro aspecto é que as testemunhas de Jeová usam determinados versículos bíblicos que nem de longe dão a ideia que eles querem dar às passagens. Os versos bíblicos proíbem que se coma carne com sangue, algumas mencionando ainda a gordura, e não há nada relacionado com a transfusão de sangue nessas passagens. Além disso, a maior prova de amor ao próximo é alguém dar a vida por ele. Está falando aqui das pessoas, testemunhas de Jeová, que não doam sangue, né? Se alguém arrisca sua vida para salvar alguém que está se afogando, porque não pode doar um pouco de sangue para salvar a vida de seu filho ou amigo, tá? Somente alguém desprovido do amor e da graça de Deus faria uma coisa dessas, tá? Então é pra gente pensar, pessoal. O que é que você acha a respeito? Eu fiz um resumo dos resumos aqui pra gente conversar sobre os testemunhos de Jeová. Então veja, eu estou fazendo esse vídeo aqui não é para criticar ninguém, eu estou fazendo esse vídeo para levar você a pensar comigo. Será que o testemunho de Jeová é uma religião confiável, tá? Saiba de uma coisa, uma das melhores formas de a gente identificar uma falsa religião é que ela nos leva a confiar em nós mesmos, nos leva a confiar na carne. A verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro evangelho, ele nos leva a confiar em Jesus Cristo, e não no homem, não na carne, não na nossa força, mas na força de Cristo, naquilo que ele fez por nós, tá? É uma das melhores formas da gente descobrir se alguma religião é verdadeira ou falsa. Por exemplo, há religiões que defendem que o homem pode ser salvo através de guardar os mandamentos de Deus. É mentira. A Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, entende? Então o ponto aqui crucial é esse: ninguém é justificado por obras da lei, ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos exclusivamente pela obra de Cristo no Calvário, e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Ok, pessoal? Então deixa aqui nos comentários se você for testemunho de Jeová, se você discorda dessas ideias, deixa também aqui. Estou aqui para pensar junto com você e tratarmos sobre os assuntos importantes, polêmicos e que possa ser útil para a gente pensar, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos, nenhuma das nossas notificações. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou ou não gostou desse vídeo, tá? E não esqueça de compartilhar. Espero que esse estudo leve você a pensar um pouco, tá bom? Um abraço e até a próxima.